Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Mais uma vez, professor Tiago Machado Burtê. Muito obrigado, professor. Eu agradeço, amigo Rubens. Vai nos trazer muitas luzes acerca do tema de hoje, que é a regularização de imóveis públicos. Professor Tiago, por favor, apresente-nos esse tema que é de extrema importância para todos os entes públicos. Por favor. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Vamos trazer esse assunto que pode ajudar os entes públicos muito a terem seus imóveis regularizados e matriculados, permitindo, a nossa ideia é que cada município tenha aquela gavetinha, sabe? Aquela gavetinha com as matrículas de todos os seus bens. Imagina quando tiverem isso aí, né? Evitar alguns municípios que é uma bagunça, ninguém sabe o que tem, não tem registro de imóveis, né? Então vamos sugerir que apliquem a legislação que hoje existe, que não é uma legislação antiga, uma legislação nova, às vezes até desconhecida, e nosso objetivo aqui é esse, é permitir esse conhecimento para que vocês apliquem. Legislação hoje tem para regularizar qualquer imóvel, só basta conhecer e aplicar, ter essa boa vontade, tá? Vislumbrando aí para o prefeito, por exemplo, que tenha dentro da prefeitura todos os seus imóveis regularizados formalmente dentro do cartório do registro de imóveis. Lembrando que não é obrigatório isso. Imóvel público não é obrigatório ter a matrícula do imóvel, né? Isso era uma ideia, ainda que ela está certa, né? ela é assim que funciona, mas hoje ela vem sendo mitigada, essa ideia, porque no momento que o município, por exemplo, precisa de um recurso federal para implementar no imóvel, uma das condicionantes dos projetos é apresente a matrícula do imóvel. E o município às vezes não tem. E daí? Fica sem a verba? Complica. Então aqui nosso interesse é auxiliá-los, principalmente os municípios, que essa matéria também se aplica para a União, Estados, tá? Principalmente os municípios a terem não só o cadastro dos imóveis, mas que interesse a ter o domínio externado pelo registro de imóveis dos seus bens, tá? E são muitos os bens dos municípios, hein? Os bens imóveis, muitos. Às vezes o município nem compreende todo o seu patrimônio imobiliário, tá? Então, porque esse patrimônio imobiliário pode ser decorrente tanto de parcelamento regular, que hoje os registradores, ao registrar um loteamento, eles já geram as matrículas das vias públicas, de regra, né? Isso está melhor orientado sempre nas consolidações, como a gente diz, tá? As consolidações normativas que orientam a atuação dos registradores. Então, hoje vai registrar um loteamento, vai chegar nas matrículas dos lotes, propriedade particular, bem como nas matrículas do sistema viário, da área verde, da área institucional, tá? Maravilha, hoje é assim que está funcionando. Mas e todo o passivo passado que temos aí, sem registro? Para isso, vamos implementar essas ideias que vamos trazer para vocês hoje. Tanto decorrente de loteamento formal, regularizado, quanto de loteamento informal, sem registro. Tá? Então, vejam a importância do assunto. Muito bom. Então, o professor Tiago está trazendo aqui para você, gestor público, uma importante ferramenta para que você faça a gestão adequada dos imóveis do seu município. Não é, professor? É isso aí, por isso o tema da aula, regularização de imóveis públicos. E muitos negócios podem ser alavancados com base nessa regularização, não é, professor? A gente vê muita correria dentro do município, da prefeitura, quando pretende uma verba federal e a condicionante aparece. Cadê a matrícula do imóvel? E daí todo mundo correndo e vai para o cartório e às vezes a culpa do cartório, não, o cartório não tem nada a ver. O cartório estava esperando alguma ação ali, né? Alguma provocação para fins de chegar lá. Então hoje temos
dispositivos legais autorizantes a regularização. Tá? Não foi sempre assim. Não foi sempre assim. Tá? Por exemplo, vamos pegar um loteamento de 1950. Dentro dessa lógica de que não precisava imóvel público ter matrícula, o que acontece? Foi feito o registro do loteamento em 1950, já se registrava o loteamento, com base no decreto 38. Né? Então, essas áreas públicas estão dentro de um registro antigo, sem especialização, sem que se dê a conhecer o que ela é. Para que serve esse procedimento? Vamos dar a conhecer o que é essa área. Porque pública ela tem uma origem, claro, tendo o registro de loteamento. E não tendo o registro de loteamento, pública ela é, né, em face não do registro de loteamento, mas em face da situação fática consolidada. Tá? Então já é possível a gente vislumbrar formas de atuação. Formas de atuação. Que é tanto numa regularização normal, quanto numa regularização extraordinária. A gente pode alcançar os bens públicos. Regularização de imóveis públicos, então, a gente pode alcançar de dois modos. Ou no caminho normal, ou via regularização extraordinária, as REURBs. Temos material próprio para vocês. Tá? Mas antes de entrar nesses dois elementos, eu gostaria de trazer aqui um pouco da importância do registro de imóveis para mudar aquela ideia de que, por ser público, não precisa. Tá? Lembrando, tem decisões do STJ e do Supremo, nos orientando no seguinte sentido. Os entes públicos acham que são donos de tudo que não tem registro de imóveis. Não é assim. Não é assim. Onde tem a faixa litorânea, aquela que é sempre bem público, né, os 33 metros da pré-mar média lá de 1.800 e poucos, ali sim a propriedade sempre vai ser pública. Se tem alguma matrícula de imóvel situado nesse território, essa matrícula vai ser entendida não como propriedade plena. Tá? Ali vai ter o domínio direto e o domínio útil. Nesses imóveis que confrontam com a faixa litorânea ali. Fora desse território... Terrenos de marinha. Isso, os terrenos de marinha. Muito obrigado. Não quis dar o nome aqui para não começar a dificultar o entendimento, só para mostrar que existe esse entendimento. Aquilo ali, esses bens em face da Constituição Federal, eles não podem ter propriedade particular. Certo. Se tem propriedade particular, entenda-se, se tem matrícula dizendo que é propriedade, entenda-se que ali é o domínio útil e o domínio direto que estão envolvidos, porque a propriedade é pública. Fora desse território, que é público mesmo, por força da Constituição, vai sempre ter a necessidade de se investigar. É público ou privado? Não tendo registro, e muitos imóveis não têm registro, não significa isso que o STF e o STJ dizem, não significa que é público. Porque nem todos os imóveis nessa condição são terras devolutas, para entender como bem público. Tá? Então, por quê? Porque ações de uso capião às vezes são movidas e tu não tem a origem da propriedade, né? E um dos argumentos do Estado na defesa, né? Ou de outro ente público dizer, não, isso aí é terra pública porque é terra devoluta e sempre vai ser público. Não. Tá? Então, fica essa lógica. Então, isto alterou o panorama de precisar ter uma indicação clara e precisa que vem só do registro de imóveis para dizer o que é um e o que é outro. O momento é de se apurar e de se dar a conhecer. Primeiro que correr leva, por exemplo. Se o município conseguir regularizar, vai ficar mais difícil alguém, né, dizer que aquele bem era particular. Mas para implementar esses requisitos que vamos trazer para vocês, vai precisar do consenso. Muito bem. Vejam, desjudicialização é mais um instrumento aqui que temos para alcançar direito sem processo, mas exige chamar todo mundo para manifestar a sua concordância. Tá? Então, ponto introdutório, a importância do registro de imóveis, tá? Que é um serviço de registro que serve para manter a ordem, né? Ao passo que o judiciário serve para restabelecer a ordem quando rompida, né? E nessa manutenção da ordem é importante que cada um defina o que é seu para evitar problema. Tá? Então hoje o foco é todo mundo ter a sua matrícula.
Tá? Essa é a visão inicial que a gente gostaria de deixar materializada, para em seguida a gente vai passar nessa distinção dos pontos de como regularizar. Tá? Como que a gente vai chegar lá nos bens públicos objeto desta apresentação. Muito bom, professor. O professor mencionou que existem mecanismos para se alcançar a regularização dos bens públicos. Vamos lá, vamos elucidar, por gentileza, quais são esses mecanismos. Vamos lá. Então, mecanismos. O momento agora então é de adentrarmos especificamente. Regularização fundiária é uma das modalidades de se apurar bem público. Uma delas. Tá? Daí vai conhecer todo o núcleo urbano consolidado, extrair quais são as áreas privadas ocupadas ali e os demais equipamentos urbanos. Sistema viário, eventual área verde, área de sobra, um campinho de futebol, uma praça, uma área institucional que haja, uma creche, uma escola, etc., posto de saúde, né? Nessa regularização fundiária, nesse todo, que temos apresentações específicas para os nossos amigos, né, que nos acompanham, temos apresentações específicas sobre regularização fundiária, é um modo do município chegar nos seus bens, que deixamos para essas outras apresentações. Hoje veremos o quê? Artigos 195A e 195B da Lei 6.015. Novidade introduzida no ordenamento jurídico brasileiro a partir de 2011. A partir de 2011 que se criaram esses dispositivos, C95A, C95B. 2017, com a Lei 13.465, a Lei da Regularização Fundiária, sofreram alterações esses parágrafos ali do artigo C95A para incluir novas questões, ampliando ainda mais o foco que permite a aplicação da regularização de bens públicos. Tá? Então, de 2011 para cá temos essa abertura no sistema registral, quando antes não tinha em legislação federal, tinha em códigos de normas das corregedorias orientando os registradores, em alguns casos limitados a poder agir. Por exemplo, era só quando tinha loteamento. Tem aquele exemplo tipo que eu trouxe antes. Loteamento registrado em 1950 não apurou bens públicos, é loteamento registrado? Então, as corregedorias permitiam que o município requeresse ao registro de imóveis, apresentando, logicamente, um processo ali, né, indicando quais são os bens, oportunizando a especialização objetiva, e daí se alcançavam as matrículas. Tá? Antes da lei de 2011, que alterou a 6.015 e incluiu o C95A e o C95B. Tá? Hoje temos, portanto, legislação para regularizar todos os bens. Se não for na regularização fundiária, bens públicos, usa o C95A e o C95B. Tá? São imóveis integrantes de registros de loteamentos regulares ou irregulares, ou até mesmo sem origem alguma, sem que se tenha alcançado uma matrícula própria para o mesmo até aquele momento. Tá? Com relação ao primeiro item de regularização fundiária, estão claros ali nas matérias que já criamos para vocês, estamos oportunizando na nossa plataforma. Vamos passar, então, à análise desses dispositivos C95A e C95B da Lei 6.015, tema principal dessa exposição. Nesse momento, em 2011, quando foi alterada a 6.015, também foi alterado o que? A Lei de Parcelamento do Solo. Porque tem um artigo lá, o artigo 22, que ele trata da transferência dos bens públicos oriundos de um loteamento, quando do registro do loteamento. Tá? O 22, ele trata da criação de bens públicos, o 22 caput, né? Criação de bens públicos em função do registro do loteamento. E esse 22 foi alterado nessa mesma oportunidade. Para quê? Para dizer que não apenas nos loteamentos regulares se aplica essa possibilidade de regularização, mas também nesses loteamentos outros, os irregulares, aqueles que não adentraram ao registro de imóveis. Então, tu não tem um loteamento formal, tu não tem uma transcrição ou uma matrícula de loteamento, né, onde se registrou e se criaram bens públicos, né, especializados ou não. Tu não tem essa origem, mas tu permite a especialização dos imóveis públicos existentes. Então, esta foi a grande novidade de 2011. Vamos aproveitar e vamos passar para vocês a leitura desse artigo 22, do parágrafo único, principalmente desse artigo 22, para depois entrarmos na parte da 6.015.
Isso aqui é 6766, Lei de Parcelamento de Solo. Artigo 22. Desde a data de registro do loteamento, olha a importância disso aqui, ó, aquela assinatura do registrador lá no registro do loteamento, criou bens públicos, e vários bens públicos no loteamento. Olha a importância, aquela assinatura do registrador. Né? Desde a data de registro do loteamento, passam a integrar o domínio do município as vias e praças, os espaços livres e as áreas destinadas a edifícios públicos e outros equipamentos urbanos constantes do projeto do memorial descritivo. Muito bom. Desde o registro do loteamento. Caput. Antes não tinha parágrafo único, lembrando, agora foi incluído pela legislação de 2011. Na hipótese de parcelamento do solo implantado e não registrado. Situação fática. Parcelamento do solo implantado e não registrado. O município poderá requerer, essa é a novidade de 2011 para cá, por meio da apresentação de planta de parcelamento elaborada pelo loteador ou aprovada pelo município e da declaração de que o parcelamento se encontra implantado. O registro das áreas destinadas a uso público, que passarão dessa forma a integrar o seu domínio. Então, parcelamento do solo implantado e não registrado, o município requer, junto com a materialização de documentos, né, necessários, tem que ter, o registro não tem bola de cristal para inventar uma descrição, precisa um trabalho técnico do engenheiro, do arquiteto, para fazer esse levantamento e apresentar ao registro de imóveis. O registro de imóveis vai conferir, verificar se está tudo certo e vai acolher aquelas informações lançando nos seus livros, né? Vai proceder daí, ao final, o registro das áreas destinadas a uso público, que passarão desta forma a integrar o seu domínio. E daí o município arquiva naquela gavetinha que a gente vislumbra, que cada prefeitura passe a ter, né, para regularizar o que é seu. Tá? Então, é importante a gente trazer aqui o princípio da unitariedade da matrícula. Cada imóvel tem a sua matrícula aqui, é o momento de materializar isso aqui, inclusive para os bens públicos. Certo. Esse princípio da unitariedade da matrícula está lá no artigo 176, parágrafo 1º, inciso 1 da Lei 6.015. Né? E sempre se pensou isso apenas para a propriedade particular? Não, para todos os imóveis. E agora, com maior força, através dessa legislação de 2011, que alterou a Lei do Parcelamento do Solo, e também a Lei 6.015, que nós vamos passar a aprofundar agora em seguida para vocês. Verifica-se, portanto, professor, que estamos falando realmente de uma faculdade. É exatamente isso que está conferido aos municípios. Perfeito? Perfeito. Aqui a lei poderia ter ido um pouquinho mais além, mas não tinha como. Tá? Muito bem. Então, mesmo sendo uma faculdade, fica a orientação. Façam, gestores municipais, utilizem os requisitos, esses mecanismos que existem, porque uma hora vão precisar. Claro. E na hora que precisarem, né, já está regularizado. Utilizem-se dessa faculdade. Isso, utilize-se dessa faculdade, que só alcançarão frutos. Tá? Então vamos conhecer o artigo 195A. Já vimos o artigo 22, parágrafo único da 6766. Vamos para o artigo 195A da Lei 6.015, regularização de bens do município. Tá bem. Município aqui. Não vale 195A para Estado e União. Tá perfeito. Tá? O município poderá solicitar. Então, poderá solicitar. Está aqui a resposta para a faculdade. Faculdade. Poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente, lógico, sempre princípio da territorialidade. Lógico. Tá? Aqui entra uma questão importante, a criação de municípios. A criação de municípios. Sempre vai ter que pedir para o município onde está o território daquele município. Né? A questão é a seguinte aqui, ó, se houve ou a criação de municípios novos, que acontece, desmembramento de municípios, sim, né? Ou alteração de circunscrição territorial de registro de imóveis, que também se criam novos cartórios, tem que ser atento a isso aqui. Tem que pedir sempre na situação da coisa, a abertura da matrícula. E o cartório, que não é o responsável por aquele território, não pode abrir matrícula. Tá bem. Essa é a questão. O cartório que não é responsável por aquilo não pode abrir matrícula. Então, se o cartório ainda tem alguns resquícios que registrava, né, no seu território, e se foi criado um cartório novo, naquele cartório novo fazer o pedido de abertura de matrícula. Perfeito. Tá? Ah, mas a origem do loteamento está lá naquele município base. Mas não, a circunscrição foi alterada. A circunscrição foi alterada, tem que ir naquele cartório específico que tem a atribuição hoje para abrir matrícula. Voltamos, então. O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula
de parte ou da totalidade de imóveis públicos. Parte ou totalidade. Vejam a importância. Por que foi criado parte ou totalidade? Porque para materializar isso aqui, esses institutos vai precisar da anuência dos lindeiros daquela área pública que está sendo especializada. Imagina, às vezes, tu vai especializar toda uma rua e não aquele pedaço que tu precisa regularizar naquele momento. Vai precisar assinatura de todos que confrontam com a rua. É mais difícil. Claro. Então, pode ser regularizado parte a parte. Fica a dica. Fica a dica. Quer regularizar só uma praça para botar um equipamento, um financiamento de um recurso federal e não todas as áreas públicas decorrentes daquele loteamento? Pode também. Então, é aberto isso aqui. Por exemplo, professor, se temos uma avenida que é criada, que é prolongada por conta de um loteamento. Sim. Existia uma avenida, depois foi feito um loteamento e essa avenida se prolongou. Somente esse prolongamento pode ser objeto de regularização, se assim o prefeito quiser. Se está partindo do pressuposto de um loteamento irregular, tranquilo, exato. É isso aí. Né? Se for um loteamento normal, hoje o registro já vai criar essa matrícula desse bem público. Se for um loteamento irregular, e acontece, né? O município vai pegar só aquela partezinha, vai botar o foco onde ele quer regularizar, pega a assinatura daqueles e manda para o registro de imóveis. Olhem a facilidade que o legislador criou e foi muito bem. O prefeito, vamos aqui chamar assim, sim, né? Sim. Ele não fica amarrado a ter que regularizar toda uma situação. Ele pode regularizar apenas. Então fica a dica, ó. Vamos lá. O município poderá solicitar ao cartório de registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis públicos oriundos de parcelamento do solo urbano implantado, ainda que não inscrito ou registrado. Está aqui aquela autorização lá do parágrafo único 22. Por meio de requerimento acompanhado dos seguintes documentos. O título, então estamos começando a materializar o título. Esse requerimento, tá? Instruído com os seguintes documentos. Daí vem os incisos do artigo 195A da Lei 6.015, que aí o registrador vai fazer essa conferência e é aqui que vai se materializar esse expediente, essa especialização. Inciso 1º, planta e memorial descritivo, sem dúvida. Não tem como fazer uma descrição sem isso. Base. Planta e memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado, dos quais constem a sua descrição, com medidas perimetrais, área total, localização, confrontantes e coordenadas preferencialmente georreferenciadas. Preferencialmente. Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Georreferenciado de imóvel urbano também é diferente de georreferenciado de imóvel rural. Não tem certificação específica. O que é georreferenciamento de imóvel urbano é o município que vai dizer. Tá? Então, preferencialmente georreferenciado. E essa questão do georreferenciamento de imóveis urbanos vai evoluir com o tempo. Fiquem atentos aí. Tá? Daqui a pouco os imóveis urbanos também vão ter uma obrigatoriedade aí. Tá? Porque interessa a todos, é bom para todos isso. Mas vai dar bastante trabalho. Então, planta e memorial descritivo, tal, contendo todas essas informações aqui. Coordenadas preferencialmente georreferenciadas dos vértices definidores de seus limites. E tem um requerimento com planta e memorial. Maravilha. Inciso 2. Comprovação da intimação dos confrontantes para que informe, no prazo de 15 dias, se os limites definidos na planta e no memorial descritivo do imóvel público a ser matriculado se sobrepõem às suas respectivas áreas, se for o caso. Vejam o seguinte, fiquem atentos. Inciso 2 do artigo 195A é diferente do parágrafo 2º do artigo 213, que permite ao registro de imóveis fazer as notificações ou intimações, ou diretamente ou via registro de documentos. Na implementação desse mecanismo 195A não tem isso. Ou seja, comprovado, aí que está, meu amigo Rubens. Já tem que chegar pronto, tem que estar materializado ali a anuência, o consenso, e é aquele trabalho que a prefeitura vai fazer de campo, vai conversar com os lindeiros, vai pedir, né, uma confirmação. O que o registro de imóveis vai fazer é o seguinte, vai pegar o seu indicador pessoal, seu indicador real, né, vai verificar se aquelas matrículas daqueles proprietários confrontam com o bem público, se é aquela pessoa que assinou, fechou. Né? E se não for, o que acontece? Vai ter que ter uma justificativa aí. Certo. Tá? Mas essa materialização do consenso já vem pronta. Não se materializa via registro de imóveis. Não está escrito isso. Não é aplicação lá do parágrafo 2º do artigo 213. Ou de outros institutos aí, quando vai aplicar a alienação fiduciária, outros casos que permitem ao registro de imóveis fazer essas notificações e intimações. Aqui não. Não tem essa previsão. Tá? Pensou o legislador de deixar com o município essa responsabilidade
e entregar pronto. Trazer pronto. Trazer pronto para o registro de imóveis. Tá? Não é querer passar a responsabilidade para o registro de imóveis. Tá? Inciso terceiro. As respostas à intimação, previstas no inciso 2, quando houver, melhor se conversar com todo mundo assina. Né? Se pensou nessas assinaturas por causa do quê? Materialização do consenso de judicialização para evitar problemas futuros. Isso é simples, na conversa se resolve. Tá? Melhor do que deixar para um processo resolver, que daí tranca a vida de todo mundo, fica anos ali discutindo. E aqui é bem público. Bem público tem um caráter diferenciado de propriedade particular. Né? É importante a gente trazer isso aqui. Essa ideia do bem público, a princípio, sempre vai prevalecer. O que o município disser que é dele, né, vai prevalecer. Se tiver que indenizar alguém, ou se houver alguma desapropriação indireta, é outra discussão. Talvez já tenha até prescrito 10 anos. Tá? É o que o município diz que é dele, pronto. Tá? Então, seguimos aqui na materialização do título. Requerimento, planta memorial, as intimações, inciso 4º. Planta de parcelamento ou do imóvel público a ser registrado, assinada pelo loteador ou elaborada e assinada por agente público da prefeitura, acompanhada da declaração de que o parcelamento encontra-se implantado. Não é registrado, é implantado. Tá? É aquele loteamento clandestino. Então, aqui uma planta, se tiver daquele loteamento antigo, que não foi registrado, ou se foi registrado, se pega aquela mesma planta e uma certidão do município dizendo que esse parcelamento está integrado à cidade. Pronto. Difícil? Não. Fácil. Claro. Barbada. Né? Então, é fácil de materializar. São esses 4 incisos que tem no artigo 195A, interesse do município. Tá? Agora vamos ver parágrafos desse artigo 195A. Que é, o título a gente já viu como materializar, nos incisos. Agora é o caminho, o ITER para materializar isso. O que o município tem que fazer, o que o registro de imóveis tem que fazer. Tá? É procedimental agora. Parágrafo 1º. Apresentados pelo município os documentos relacionados no caput, o registro de imóveis deverá proceder ao registro de imóveis públicos decorrentes do parcelamento solo urbano na matrícula ou transcrição da gleba objeto de parcelamento. Tá? Não é melhor redação essa aqui. Não é a melhor redação que o legislador previu. Tá? O que significa? O registro de imóveis deverá proceder ao registro dos imóveis públicos decorrentes do parcelamento na matrícula ou transcrição. Fazer registro na transcrição. O que tu acha? Não se faz registro de transcrição. Né? Poderia fazer uma verbação, então tem que entender. Certo. Né? Dizer... Entendemos o que o legislador pretendia, porém ele não acertou na redação. É questão técnica aqui, mas né, vamos trazer o espírito da legislação e aplicar isso aqui. Perfeito. Registrador faça uma verbação na transcrição para fins de especializar o que é bem público e abra matrícula, consequentemente, desses bens públicos. Essa é a técnica. Fácil. Tá? Parágrafo 2º. Na abertura de matrícula de imóvel público oriundo de parcelamento do solo urbano, havendo divergência nas medidas perimetrais de que resulte ou não alteração de área, a situação de fato implantada do bem deverá prevalecer. Então é essa informação nova que está acessando, que vai prevalecer sobre eventual informação que exista no registro. Por quê? Porque uma medição lá em 1950 é diferente da medição de hoje. Não que a física, o mundo tenha mudado, embora tenha mudado mesmo. Né? Mas as técnicas de medição são diferentes. Portanto, se alcança uma área diferente, vai valer qual? Vai valer a atual, essa que está nesse projeto que está acessando o registro. Há uma preponderância para a situação fática. Isso mesmo. Tá? Eventualmente, quando tem um registro. Quando não tem, vai valer essa nova aí. Tá? Então, demonstrando para o registrador o seguinte, cabeça aberta. Sem dúvida. Cabeça aberta. Não vai querer começar a complicar por causa não fechou exatamente a área. Não é isso que tem que fazer, é o contrário. É receber o fato, receber essa situação e permitir o acesso ao sistema jurídico formal, ao registro de imóveis. Tá? Parágrafo 3º. Não será exigido para transferência de domínio e formalização de doação de áreas públicas pelo loteador nos casos de parcelamento urbanos realizados na vigência do Decreto-Lei 58. Perdão, falei 38 antes. Vocês anotaram e estavam prestando atenção, né? Decreto-Lei 58, tá? Tá bem? Muito bem. Então, significa o quê? Que aquele ato de registro do loteamento, parcelamento que transfere a propriedade, não precisa fazer doação. Registro de imóveis, tabelionado de notas, não vão começar a criar problema aqui. Não vão exigir materialização de títulos. Isso por quê? Porque é
o ato do registro do parcelamento do solo que transmitiu propriedade para o poder público, para o município. Certo. Tá? Então não tem que dizer de novo, fazer de novo, que o efeito já está aí, decorrente da própria lei, não do ato de registro. Tá? Não do registro de transferência, digo, da doação, e sim do registro de loteamento. Tá? Parágrafo 4º, recebido o requerimento e verificado o atendimento aos requisitos previstos nesse artigo, o oficial do registro de imóveis abrirá a matrícula em nome do município. Já abre direto em nome do município. Não tem que fazer abertura em nome do loteador depois um registro. Não, abre em nome do município. Tá? Técnica registral, fique atento, que é importante. E a abertura de matrícula, conforme parágrafo 5º, de que trata o caput, independe do regime jurídico do bem público. Tá? Importante trazer para vocês, essa novidade aqui é de 2017. Vejam que o 195A e o 195B, eles vêm uma lei de 2011. Mas a partir de 2017 eles ganharam mais força. Porque entre 2011 e 2017 foi verificado que ainda existiam casos que não eram possíveis de ser regularizados pelo C95A, C95B. O que aconteceu? Altera a legislação, abre e explica isso que veio nos outros parágrafos. Há um tempo para a legislação se consolidar. Isso. E demonstrar os seus defeitos iniciais. E depois vai trabalhando, vai aprimorando. Claro. E é isso que aconteceu através da Lei 13.465 de 2017, a Lei da Regulação Fundiária, que também alterou o C95A, C95B, dizendo o seguinte, para materializar a ideia: dispensa, inclusive, procedimento discriminatório. Porque, em alguns casos, estavam aplicando a legislação e não encontrando uma saída a não ser pela ação judicial ou procedimento discriminatório. Tem lei própria para isso também. Veremos oportunamente. Tá? Mas, embora esteja em desuso. Por quê? Essa lei veio agora e diz, não precisa seguir aquele ritual, aquele caminho, tu pode aplicar isso aqui mesmo. É esse o objetivo dessa alteração de 2017, no que tange à regularização de bens públicos. Ou seja, não vai pelo mais difícil, vai pelo mais simples. Certo. Né? Materializa o artigo 195A, isso que está no parágrafo 7º, parágrafo 8º. Tá? Vamos passar. Até porque, né, se permite, professor, se estamos falando de uma faculdade para o município, se a gente for colocar dificuldades, ele jamais vai utilizar dessa faculdade, porque é muito difícil. Isso aí. Então vamos facilitar a vida do município. Né? Falou tudo, amigo Rubens. A ideia hoje o que é? Simplificar. Registro de imóveis aberto. Registro de imóveis aberto para receber as demandas da sociedade. O registro tem que estar preparado para isso. Tá? Vou passar para vocês o seguinte. Essa ideia que passamos agora está no parágrafo 7º e parágrafo 8º, incluídos pela Lei 13.465. E o parágrafo 6º, ele diz o seguinte: às vezes, a apuração de remanescente de imóvel era algum embaraço para alcançar o registro de imóveis. Está expresso aqui na lei. Parágrafo 6º dispensa a apuração de remanescente. Olha aí, mais uma simplificação. Mais uma simplificação. Tá? Essa dispensa de apuração de remanescente são casos específicos. Tá? A regra é o contrário. A regra é especialidade objetiva atendida sempre. Alguns casos, como esses aqui, que a especialidade objetiva vai ser mitigada. Tá? Então, parágrafo 6º vale para essas questões de dispensa apuração de remanescente. E parágrafo 7º e 8º é essa ideia de que está dispensado o procedimento discriminatório. Vou passar rapidinho para vocês aqui. O procedimento definido nesse... Introdução 2017, 13.465. O procedimento definido neste artigo poderá ser adotado para abertura de matrícula de glebas municipais adquiridas por lei ou por outros meios legalmente admitidos, inclusive para as terras devolutas transferidas ao município em razão de legislação estadual ou federal, dispensado o procedimento discriminatório administrativo ou judicial. Muito bom. Fazer o quê? Aplica requerimentos, incisos do artigo 95A, ali, materializa o título, vai alcançar a matrícula. Tá? O disposto nesse artigo, parágrafo 8º, né, aplica-se em especial às áreas de uso público utilizadas pelo sistema viário do parcelamento urbano irregular. Explicou mais ainda. Ótimo, maravilha. Tá? Muito bom, professor. Acho que esmiuçamos bem a regularização de bens públicos por parte dos municípios. Mas como ficam os bens que também precisam de regularização, mas estão em nome de União e de Estados? Né? Para estes entes públicos também é possível aplicar essa modalidade de regularização de imóveis? Muito bem.
Muito bem. Como a nossa exposição é regularização de imóveis públicos num todo, lógico, vai atrair o quê? Interesse da União e dos estados do Distrito Federal. Vimos que o 195A é expresso, o município. Certo. Mas também tratamos de um outro dispositivo, 195B. Está aqui. É o 195B que vai tratar do interesse da União, Estados e Distrito Federal. Tá certo. Tá? Então, para imóveis da União, Estados e Distrito Federal, não vai ser aplicado o 195A e sim o 195B. Passa a leitura rapidinho. A União, os Estados e o Distrito Federal poderão solicitar ao registro de imóveis competente a abertura de matrícula de parte ou da totalidade de imóveis urbanos sem registro anterior, cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação. Vejam que é diferente do 195A. Não tem isso aqui lá no 195A. Aqui, hoje está apresentando uma certa dificuldade. Tá? É preciso ler esse dispositivo junto com os bens públicos lá da Constituição Federal para poder materializar isso aqui. Então, o registro vai ter que estar preparado para aceitar o que vem da União, dos estados, com base na origem indicada lá na Constituição Federal. Tá? Cujo domínio lhes tenha sido assegurado pela legislação. Então, ou são bens lá que decorrem da Constituição, ou de qualquer outro instituto, um instrumento que a lei preveja. Tá? Uma desapropriação, etc. Às vezes não materializou o título oportunamente, tem desapropriações antiguíssimas, né? Não foi materializado, aplica o C95A. Pega uma certidão do processo, se tiver ainda, né? E mostra para o registrador que a origem foi com base numa desapropriação, essa desapropriação tem respaldo na lei e agora se está o quê? Apenas especializando o que é o imóvel através desses institutos. Maravilha, segue a vida. Tá? Por meio, de novo, requerimento acompanhado dos documentos previstos nos incisos do artigo 195A. Inclusive para as terras devolutas, dispensado procedimento discriminatório administrativo judicial. Reforçou aqui a ideia, a dispensa da lei, da ação discriminatória, do procedimento discriminatório para fins de chegar aos bens públicos, inclusive União, Estados e Distrito Federal. A sistemática é similar, é parecida. Tá? Trazendo aqui, dando uma pincelada no que é mais importante, que não falamos ainda, o parágrafo 3º, C95B, o procedimento de que trata esse artigo poderá ser adotado pela União para o registro de imóveis rurais de sua propriedade. Então, vale também para imóveis rurais, não se limita a imóveis urbanos apenas, tá? E basicamente era isso que tínhamos para apresentar para os amigos acerca de regularização de bens públicos fácil de alcançar junto ao registro de imóveis. O registro de imóveis tem que se preparar. O município tem que aproveitar essa legislação e implementá-la, tá? Vão trabalhar juntos, construir juntos soluções para facilitar a vida de todo mundo, aí alcançando de vez a matrícula dos imóveis, que é bom para todo mundo isso, tá? Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, professor. Obrigado. Parabéns, mais uma aula muito elucidativa. Lembrando que nós temos módulos específicos para as regularizações fundiárias que o professor muito bem mencionou e que também servem para regularizar bens públicos. Isso aí. Professor? Muito obrigado, continuem conosco e tenham bons estudos.